És um Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Bem. Essa música chama-se Oração ao Tempo, Isso. cantada por Caetano Veloso, Maria Bethânia e por aí E galera. vai, E assim galera. vai, né? Por que que a gente tá... Antes vamos cumprimentá-los. Oi, Antes, gente! né, gente? Oi, tudo bem? Tudo bem? Por que que a gente, né, começou com essa belíssima composição hoje? Porque estamos sem tempo hoje. Inclusive estamos sem tempo Inclusive hoje estamos sem tempo para hoje. gravar o esquema novo, porque o tema de hoje é tempo, ou a falta dele. Na verdade, o fato da gente estar sem tempo para gravar o esquema novo não tem nada a ver com o tema, tá, gente? O tema foi decidido antes. Por que desse tema? Na verdade, a gente recebeu um release, né, sobre o lançamento de um filme, agora dia 28 de julho. 50 são os novos 30. Comédia francesa da Valérie Lemercier, que eu tive a oportunidade de ver no Festival Varilux de cinema. Que É um filme francês, né? Um filme francês, E a história do filme é uma comédia francesa, né? A história do filme passando por essa coisa do tempo, mas é a história de uma mulher que é a Marie Francine. Ela tem 50 anos e ela, no mesmo momento da vida, ela perde o emprego e separa do marido e sem dinheiro, sem nada, volta a morar com os pais, né, os pais velhinhos, que começam que a tratam como se ela fosse uma adolescente ainda. Imagina, ela saiu de casa aos, sei lá, 15, 20 anos de idade, nunca mais voltou agora aos 40, e os pais tratando ela aos 50, como se ela tivesse... 15, 20 anos de idade. Então, assim, é uma comédia francesa muito legal. O filme é todo muito legal, mas o que é legal é a gente pensar nisso também, essa questão do tempo cronológico de idade, como que isso está muito, eu ia falar dissipado, mas não é dissipado a palavra, como que o tempo cronológico também tem mudado muito para nós todos. Quantas vezes nós, eu posso falar por mim, mas eu tenho certeza que vocês também, quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que vêm falar pra gente, eu tenho 46 anos, quantas vezes eu já ouvi isso, você não parece que tem 46 anos, né? O tempo pra gente tem mudado em função de várias coisas, né? A nossa noção do tempo e o tempo que a gente vive, né? Tudo isso misturado tem causado uma série de mudanças na nossa vida. Porque também tem a história da gente... O homem e a mulher estão vivendo mais. A qualidade de vida, apesar da gente estar nessa correria, nesse estresse do dia a dia, nessa poluição, nessa, às vezes, essa alimentação nem tão adequada, enfim, nesse sedentarismo, que são todos os males rapidez de fluxo de informação. A gente tá vivendo mais. E eu acho que vivendo mais com uma certa, apesar disso tudo, uma certa qualidade que faz com que os 50 talvez seja realmente os novos 30. Não só porque você tá voltando para casa dos pais, ou você se separou, você quer uma vida nova, mas porque realmente existe aquela história depois dos 40 ou depois dos 50 não é um fim de linha, né? Mais, não é? Definitivamente, né? Eu queria até já recomendar, tem um documentário no Netflix muito bacana, ele é muito falado, ele é denso mesmo, e é sobre o tempo, quanto tempo o tempo tem. Que aí é justamente, você tem filósofos, historiadores, sociólogos, explicando isso tudo. Essa mudança que vem já com a Revolução Industrial e nos acompanha e nos dá essa noção de que o mundo está girando mais rápido às vezes, né? E que vai deixando menos tempo para tudo isso. Quer dizer, vai passando por isso que a gente já fez, já passou pela sinopse, né? Mas os caras mergulham de cabeça. A gente está agora, imagina, a gente está entrando em julho, né? Já estamos aí no meio do ano. E a coisa mais recorrente nos últimos anos que todo mundo fala é falar assim, meu Deus, outro dia foi Natal. Outro dia foi Natal. E é muito, caiu o Natal de novo. Caiu o Natal de novo. A gente, né, voltando, só essa história ainda dentro do tema que nunca acaba. Meu Deus, outro dia era a Copa do Mundo aqui no Brasil. Né, eram 4 anos se passaram, eu não vi. Eu não vi esse tempo passando. Mas eu acho que essa correria nossa do dia a dia,
o tempo ele continua do mesmo jeito, né? A nossa vida que é muito corrida, e eu acho que é o grande mal. E a grande solução é essa vida moderna, ela ao mesmo tempo que ela prolonga a nossa vida, ela faz o tempo passar mais rápido. Mas Isso é muito doido. E é legal a gente pensar também o porquê dessa nossa noção, né? Eu acho que é muito... A gente tem... até uma coisa paradoxal, né? A gente tem pouco tempo para viver o tempo. Né? A gente tem pouco tempo na nossa vida para dar conta de tudo. Para dar conta de toda a informação que é jogada, para dar conta de... Gente, desde o advento das redes sociais, e eu acho que assim, obviamente eu não vou culpar as redes sociais por isso, porque nem internet, nem nada disso, porque eu acho que as redes sociais estão aí para nos ajudar a trabalhar, a viver e tal. Mas é fato que a gente não dá conta de nada muito porque é uma sensação constante de que estamos perdendo alguma coisa. Aliás, existe um termo para isso, né? Que é FOMO, F-O-M-O, que é Fear of Missing Out. Então a gente está o tempo todo perdendo alguma coisa. Você quer o tempo todo ver todas as séries, para falar de cultura, né? Que é o que a gente... Todos os jogos da Copa do Mundo. Todos os jogos da Copa do Mundo, todas as séries, todos os filmes, ouvir todas as músicas. Você não dá conta porque você não tem tempo para isso e você fica constante com essa sensação. E tem uma coisa também que é o seguinte, eu estava contando para vocês, eu entrei de férias na semana passada. E aí, na sexta-feira a gente entrou de férias, né? Eu e o Baixo. E aí, fechamos o bistrô, vamos ficar um mês de férias e tal e tudo. E aí, na sexta-feira, eu falei com o Baixo, tudo bem, hoje a gente vai assistir o Jogo do Brasil, mas na segunda-feira nós vamos sentar, fazer uma lista do que a gente tem que fazer, aproveitar o Júlio para resolver uma coisa. Eu tenho que ir ao banco, eu tenho que comprar mais mesa, eu tenho que fazer... Quando foi hoje, eu acordei, normal, fui pra ginástica. Quando eu voltei, eu olhei, tava assim, sabe assim... Baixo tava olhando televisão, a Cléria, que trabalha aqui em casa, tava fazendo as coisas dela. Eu olhei e falei assim, gente, eu não curto a minha casa de manhã, sabe? Assim, eu não tenho, a gente trabalha tanto, acorda, sai, vai embora tão cedo. Eu falei assim, Baixo, quer saber? Nós vamos pelo menos essa semana, eu não vou fazer nada, sabe? Eu não quero fazer nada, eu quero me dar esse direito de não fazer nada, porque é isso. A gente é tão focado em ter que fazer tudo ao mesmo tempo, sociais, os compromissos nas coisas, e blá, blá, blá. que de repente você esquece de não fazer nada. E o não fazer nada faz parte da vida. Faz com que o tempo passe um pouco mais devagar. Eu em casa, isso mudou muito quando eu comecei a mexer com jardim, né, em casa. Quer dizer, mudei para uma casa que eu sempre fui menino de apartamento, quando eu consegui realizar o sonho de ter minha casa e tal, e ter um quintal. Quando você começa, gasta uma manhã cortando grama, podando as plantas, às vezes começando uma horta e tal, a gente entende um pouco também essa coisa do campo versus cidade. Quer dizer, do pessoal que mora no interior e da gente que vive numa cidade grande. Quer dizer, e isso é muito abordado nesse documentário, né? Que eu falei quanto tempo o tempo tem. Cara, a gente vai, quando eu viajo para a cidade dos meus pais no sul de Minas, é um outro tempo. Quando a gente até já falou disso, não sei porquê, em algum outro programa para trás, mas você chega na cidade, ainda tem aquelas luzinhas da televisão, meio que quase todo mundo ainda naquele esquema de ver novela da Globo, ou vendo televisão de alguma maneira, é outro ritmo. É muito diferente da cidade grande também. Então, e essa coisa do cara que vai pra fazenda, né? De todo mundo que mora na cidade grande, é como fazer com que o tempo ele esteja a seu favor de uma forma mais saudável. Ele melhor, né? Tem gente que vai fazer meditação, tem gente que vai fazer yoga, tem gente que vai fazer... Pra gente tentar mesmo... Tem gente que... Eu, por exemplo, reduzi consideravelmente meu tempo em rede social, porque eu acho que chega-se à conclusão de que perde-se muito tempo ali. E a sensação, inclusive, que estamos perdendo muita coisa, e a gente, na verdade, não está perdendo nada, né? A gente tem o nosso tempo. Mas eu acho que a gente tem que ser senhor do nosso tempo, de como administrá-lo melhor. E eu fico super feliz quando eu consigo, como eu consegui essa semana, não fazer nada. E eu queria só dar um último depoimento pessoal aqui, que desde que eu passei a fazer home office,
né? O meu tempo mudou completamente. Porque essa noção que você estava falando também, de que o tempo todo a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa... Não, quando você está em casa, no home office, você consegue dosar, claro que assim, precisa de uma disciplina, mas você consegue dosar as coisas melhor e você não tem que fazer coisas em determinados momentos. Você pode ter os momentos de ócio, você pode se dar ao luxo de, às vezes, dormir às 3 horas da tarde, né? E isso vai tornando a vida mais agradável. Ao invés de eu ficar 2 horas a mais no Facebook, nas redes sociais, eu vou ficar 1 hora dormindo, eu vou fazer um café, né? Isso te torna até uma pessoa mais agradável para você e para as outras pessoas. Mais feliz. Mais né? feliz. Eu acho isso. A gente tem alguns filmes também, né, sobre o fascínio que o tempo desperta, exerce nas pessoas, que é para indicar para vocês, que são filmes super conhecidos, mas quem quiser rever, para mim o primeiro clássico é De Volta para o Futuro. 1, 2, 3. 1, 2 e 3, né? Acho que De Volta para o Futuro é o filme que melhor lida com essa noção, com essa necessidade que nós temos de saber o futuro. Querer saber, né? E querer repensar o passado, e o né? fetiche de viajar na máquina do tempo, de viajar na máquina que máquina seria essa? Mas tem 2 filmes que eu queria citar. Um é o Benjamin Button, né? Curioso caso de Benjamin Button com Brad Pitt, que é o filme em que ele é velho, começa velho e vai rejuvenescendo, né? Que também é um pouco essa inversão da noção do tempo. E o outro filme que eu queria citar é O Feitiço do Tempo, Groundhog Day, que é o cara que fica preso ali no tempo, naquele mesmo dia, né? E tentando fazer as coisas diferentes para poder sair daquele dia, sendo que ele não percebe, mas ele estava feliz naquele dia ali. Né? Ele achava que ele estava triste, mas ele estava feliz. Ele encontra a felicidade dentro daquele dia. Para finalizar, eu queria... Na verdade, esse livro é uma série, já tem um tempo já, e enfim, virou um best-seller. Mas outro dia eu tava indicando ele para uma conhecida, e eu queria indicar para vocês, para quem não leu e para quem quiser reler, eu até estou pensando em reler, que é a Operação Cavalo de Troia, que é do JJ Benítez, e é uma série sobre a volta ao tempo, sobre essa máquina, sobre o fascínio, só que é um pesquisador, um cientista, que consegue fazer uma máquina do tempo para voltar e acompanhar a vida de Jesus Cristo. E é muito, muito incrível, assim, porque é uma história que faz com que a gente tenha vontade de... Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com... É uma história muito bem contada, muito legal, sobre o fascínio mesmo que o tempo faz com a gente, do que a vontade que a gente tem de saber o que aconteceu, enfim... Por que a gente está aqui, para onde que a gente vai, é isso. Eu lembrei de um que é dessa coisa da ansiedade que gera dessa corrida nossa. O Corra Lola Corra, né? Que é um clássico. Que é a coisa, a vida cronometrada. A vida cronometrada. Isso. E por último, para encerrar, não custa, quem quiser um viés mais científico, o classicão Breve História do Tempo, de Stephen Hawking, que nos deixou há pouco tempo, que aí é o viés científico, lidando com essa coisa. Sabia? É muito bom. Porque muito não tem nada, mesmo. A linguagem é muito bacana, muito né? fácil de ler, até para quem não é cientista, para quem não tem uma formação de física, matemática e tal. A linguagem é muito boa e ele lida de uma forma inédita até então com essas questões todas de tempo, de espaço e por aí vai. Nosso tempo acabou? Nosso tempo acabou. Música sobre o tempo. Tempo, Mano Velho. Mano Velho. Também. Sobe som. Tempo, Mano Velho. Vamos terminar com ela hoje. Pato Fu, ok? Tchau. Tchau, gente. Correr macio.